Amante pura mudou últimos dias de milionário doente em uma nova história de amor. A mansão estava silenciosa, mas o mar rugia como se quisesse quebrar as janelas do lugar. Daniel, um milionário que viveu em meio ao luxo, agora enfrentava seus últimos dias em uma cama afastada. A doença grave que o consumia o deixava vulnerável. E cada respiração parecia um peso, cada batimento cardíaco uma contagem regressiva. Ele olhava pela janela, a luz do sol refletindo sobre as ondas enquanto se perdia nas memórias de uma vida marcada por desilusões. Dinheiro e poder não eram iguais à felicidade. Ele havia feito escolhas erradas, deixado pessoas importantes pelo caminho em busca de ambição. Agora o vazio o cercava. Foi nesse cenário decadente que Clara surgiu. Artista plástica, cheia de vida e despretensiosa. Ela era a antítese do mundo de Daniel, com suas roupas coloridas e olhos que brilhavam de emoção. Ela parecia uma onda de frescor nas paredes desbotadas da mansão. Clara não tinha. Sentada na escuridão do ateliê improvisado na mansão, Clara trabalhava, moldando argila com dedos delicados. A luz amarelada iluminava seu rosto, revelando um sorriso triste. Ela lutava contra os próprios demônios. Enquanto Daniel se deixava levar por suas fraquezas, Clara ocultava uma verdade perturbadora. Seu passado não era tão simples quanto parecia. Séries de eventos a levaram a esse encontro. E a cada dia, ele se via mais atraído, mais dependente, mas também mais apreensivo. O mar batia com força nas rochas, e em um instante, Daniel percebeu que sua saúde estava se deteriorando ainda mais. Ele se sentia perdido, sem saber como lidar com a fragilidade da vida. O que um dia foi controle absoluto, agora era mera ilusão. Em uma tarde chuvosa, enquanto as gotas escorriam pela janela, Clara revelou seu segredo. Ela era a filha perdida de um rival de negócios que ele havia destruído anos atrás. O mundo de Daniel desabou. A revelação que surgiu após um breve diálogo deixou o mistério pairando no ar. Clara poderia não ser quem ele pensava. Ele olhou para ela, emocionado, confuso. O sorriso dela estava manchado por lágrimas, e a sombra do passado pesava sobre eles. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, eletrificando cada movimento. Daniel olhou para Clara, sua mente em um turbilhão. O passa. Ele tentou encontrar as palavras, mas sua voz falhou. O que você está dizendo, Clara? Era um sussurro, quase um lamento. Ela afastou os olhos, como se temesse a força do impacto que suas palavras causariam. Eu sou a filha de Raul Ferreira, o homem que você arruinou, meu pai. A confissão caiu como uma bomba, despedaçando o silêncio daquelas paredes empoeiradas. O coração de Daniel disparou. Lembranças despedaçadas. Não é só a história entre nós que é complicada, é toda a sua vida. A voz dela tremia, carregada de dor e raiva. O que eu realmente sou para você? Apenas mais uma conquista ou um troféu após sua queda? O mar rugia lá fora,
cada onda parecendo ecoar a turbulência naquele quarto. Clara se levantou abruptamente, como se uma onda de raiva puxasse para fora. Eu precisei criar uma nova vida, longe de tudo isso. Sua mão tremia ao segurar a argila, como se quisesse moldar um novo futuro. Mas Daniel percebeu que a verdade a destruía. Clara, eu nunca quis, nunca pensei que... Mas antes que pudesse terminar, o telefone tocou novamente, o timbre agudo cortando a tensão no ar. Ele hesitou, mas sem pensar, atendeu. Alô? A voz do outro lado era familiar, mas também estranha. Daniel? Sou eu, Leandro. O sobrenome de Leandro era conhecido, mas ele nem estava preparando-se para o que viria. Você precisa saber de algo sobre Clara. Daniel sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que você quer dizer? Ela não é apenas a filha de Raul. Há mais. Você precisa ouvir isso pessoalmente. O tom sombrio da voz fez com que um frio percorresse sua espinha. A verdade pode mudar mais do que você imagina. Off! Ele olhou para Clara, que estava congelada, paralisada na sua própria angustiada expectativa. O que mais eu não sei? A ansiedade transmitia uma sensação de desespero. E foi nesse momento, com as palavras presas na garganta, que a luz piscou. Uma explosão de som e luz envolveu a mansão. E tudo se apagou. Clara gritou, mas sua voz perdeu-se no estrondo. No escuro, o que antes era uma ilha de sentimentos, agora se tornava um labirinto de dúvidas e incertezas. Quando a luz voltou, Clara não estava mais no ateliê. O que não era claro, porém, é se ela tinha ido ou se tinha sido levada. Daniel ficou só, um homem em um mar de emoções, a adrenalina batendo forte em sua cabeça. O telefone ainda estava em suas mãos, o eco da chamada de Leandro reverberando em sua mente. Por que Clara desaparecera? E o que mais estava oculto entre eles? Um nó se formou em seu estômago. Ele era apenas um prisioneiro de seu próprio passado. E agora, o futuro parecia mais incerto do que nunca. A luz havia piscado, e no instante seguinte, tudo se tornou um vapor de incertezas. Daniel sentiu o coração acelerar. O silêncio era opressivo, um eco ansioso em sua mente. Clara! Ele chamou. Mas a mansão só respondeu com a sua própria voz, reverberando nas paredes nuas. A luz do dia se esvaiu, e com ela a esperança de ter Clara ao seu lado. Pesavas, uma urgência desesperada, o coração martelando como se quisesse escapar do peito. Onde você está? O frio do ambiente contrastava com a febre das emoções que o consumiam. O telefone ainda estava na sua mão, mas ele estava longe do que queria ouvir. Então, uma sombra passou pela porta. Daniel girou, instintivamente esperando ver Clara. Mas o que encontrou foi um homem mais velho, com um olhar sombrio e decididos passos firmes. Daniel, ele disse, a voz rouca e pesada como um manto. As feições do homem eram familiares, mas ele não conseguia identificar de imediato. Quem é você? Daniel perguntou, a tensão crescendo a cada sílaba. Sou Leandro, ele se apresentou, e eu tenho algo importante a te contar sobre Clara. Um segredo que pode mudar tudo. A menção do nome de Clara fez o estômago de Daniel se revirar. Leandro caminhou até ele, e de repente, tudo parecia surreal. Ela não é apenas a filha de Raul, ela é parte de um jogo muito maior. Que jogo? Daniel perguntou, a voz tensa, quase um sussurro. O medo agora se misturava à confusão. Raul não desapareceu apenas por culpa dos seus negócios. Ele foi levado por forças que você nunca conheceu. Leandro hesitou e Daniel podia ver a batalha interna em seu olhar. Raul estava envolvido em algo ilegal que não era só uma disputa entre empresas. Clara se tornou parte disso ao nascer. Um instante de silêncio carregou o peso da revelação. O que você está dizendo? Clara sempre foi uma artista. Ela viveu distante de tudo isso. Leandro balançou a cabeça. Não,
O verdadeiro nome dela não é Clara, é Lúcia. Ela nasceu em um mundo de obscuridade. E tudo isso foi apagado, pois Raul a escondeu após a queda que sofreu. O que você viu entre vocês não era apenas amor, mas uma armadilha e que ela própria não sabe quem realmente é. Um nó se formou na garganta de Daniel. Então, tudo isso foi uma mentira? Não, não uma mentira. Leandro respondeu, sua expressão séria. Uma proteção. Raul fez o que podia para preservar a vida dela. O que você sente por ela é real, mas a conexão entre vocês é muito mais profunda e dolorosa do que você pode suportar. O pânico tomou conta de Daniel. Ele havia se perdido em seus próprios sentimentos. Mas agora estava claro que Clara era parte de algo muito maior e mais sombrio do que ele imaginava. E tudo o que ele achou que conhecia estava se desmoronando ao seu redor. Leandro, eu preciso encontrá-la, Daniel disse, quase implorando. Se isso tudo é verdade, eu preciso entender. E tenho que falar com ela. Mas nesse momento, um barulho estrondoso ecoou pela mansão. O chão vibrou sob seus pés e a luz voltou a piscar, ameaçando apagá-la novamente. A porta principal da mansão se abriu com um estrondo e a figura de uma mulher entrou, envolta em uma fumaça densa. A luz a iluminou e o que Daniel viu o deixou em choque. Era Clara, mas algo estava diferente. Seus olhos tinham um brilho que ele nunca havia visto antes. Ela olhou diretamente para Daniel e as palavras que saíram de seus lábios eram como um golpe. Eu não sou quem você pensa, Daniel, e você está prestes a descobrir a verdade sobre nós. Daniel caiu de joelhos, o mundo ao seu redor se desintegrando. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu como um lamento, enquanto uma tempestade de emoções o envolvia. E naquela fração de segundo, tudo o que ele acreditou ter construído se desfez em 1000 pedaços, deixando apenas uma urgência pulsante. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido naquela revelação? O eco da verdade estava prestes a atingir seu clímax. Clara parou, o olhar fixo em Daniel, e o silêncio entre eles parecia estrangular cada palavra que flutuava no ar. A confissão dela era um tiro na escuridão, e a incredulidade tomava conta de Daniel. O que você quer dizer com isso? A voz dele soou fraca, mas cheia de necessidade. Ela, a mulher por quem ele começara a sentir algo tão profundo, a filha de seu inimigo. Como assim? Eu não sou quem você pensa, Daniel. Tudo isso, tudo o que você saber, é uma farsa. A determinação na voz dela era quase palpável. Clara, ou Lúcia, como parecia realmente ser, se aproximou, suas mãos tremendo levemente, mas não por medo. Era uma ferocidade que queimava com a verdade, que estava prestes a ser revelada. O que você sabe sobre meu pai? Ele não foi apenas um homem de negócios. Ele estava envolvido em algo sombrio, algo que poderia arruinar mais vidas do que você imagina. E eu sou a chave. Cada palavra era um golpe e o peito de Daniel se apertava mais a cada revelação. Eu estava escondida. Raul me mandou para longe para me proteger. Mas agora a verdade está prestes a vir à tona e não posso fugir dela. Antes que pudesse processar tudo, o estrondo da porta foi ensurdecedor. A figura de Leandro, com uma expressão angustiada, aparente em choque, quebrou o ambiente tenso, e Daniel sentiu a adrenalina correr. Daniel, não é só isso. Você precisa saber demais, ele gritou, aproximando-se rápido, mas não tão rápido quanto o caos que estava prestes a explodir.
O chão vibrou sob seus pés novamente. E então, uma explosão! Um enorme clarão de luz invadiu a sala, ofuscando todos os sentidos. Daniel se cobriu, e a voz de Clara, ou Lúcia, ecoou em sua mente. Prepare-se! Quando ele finalmente conseguiu abrir os olhos, o cenário tinha mudado. O ambiente não era mais a mansão elegante, mas uma sala vazia e fria, com paredes de concreto. Ele estava cercado por sombras e eco de passos que reverberavam. Clara estava ali, mas agora ela tinha uma expressão que misturava medo e determinação. Clara! Daniel gritou, mas sua voz estava distante, como se ecoasse em um túnel de trevas. O que está acontecendo? Um homem avançou do fundo da sala, e a presença dele fez o coração de Daniel parar. Era alguém que ele conhecia. Não podia ser. Miguel? O nome saiu como um sussurro involuntário. Miguel, seu irmão, que seu pai disse que estava morto. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era uma expressão carregada de rancor. Você nunca deveria ter saído dele, Daniel. O que você não sabe é que nada é o que parece. Clara não é só um nome, e Raul não é apenas seu inimigo. É um jogo muito maior, e você está prestes a se tornar a peça central disso tudo. Você e Lúcia. A voz de Miguel soou como um trovão, e a revelação deixou Daniel em choque. Do que você está falando? O que significa isso? Ele estava se perdendo entre as informações, a dor em seu peito se solidificando. Os negócios, a disputa, tudo é uma fachada, uma proteção. E você é a chave para o que vem a seguir. Miguel se aproximou da Clara e a puxou contra ele. Ela é mais do que você pensa, e a conexão entre vocês vai muito além de apenas amor ou traição. Daniel sentiu o gelo tomar conta de seu corpo. O que você quer dizer? Clara, o que está acontecendo? Foi quando ele olhou para Lúcia e viu nas sombras do rosto dela algo que o deixou paralisado. Era medo, raiva e algo mais. Algo que ele não conseguia desvendar. Você está prestes a descobrir a verdade, Daniel. Lúcia disse, e seu olhar se transformou em algo intenso, quase desesperado. Você precisa decidir a que lado pertence, ou perderá tudo. E eu? Eu posso não durar para ver o que está por vir. As peças se encaixavam de uma maneira distorcida, mas tudo isso era um grande jogo. Um tabuleiro que ele não havia escolhido, um caminho que levava a um futuro incerto. O peso da revelação o esmagava, e nesse momento, com a presença dos dois homens, cada batimento do seu coração parecia um aviso. O que viria a seguir? Como poderia escapar dessa tempestade que se aproximava? Algo estava prestes a mudar. E ele sabia que a única certeza que tinha era a incerteza que o cercava. Clara parou, o olhar fixo em Daniel, e o silêncio entre eles parecia estrangular cada palavra que flutuava no ar. A confissão dela era um tiro na escuridão, e a incredulidade tomava conta de Daniel. O que você quer dizer com isso? A voz dele soou fraca, mas cheia de necessidade. Ela, a mulher por quem ele começara a sentir algo tão profundo. A filha de seu inimigo. Como assim? Eu não sou quem você pensa, Daniel. Tudo isso, tudo que você saber é uma farsa. A determinação na voz dela era quase palpável. Clara, ou Lúcia, como parecia realmente ser, se aproximou, suas mãos tremendo levemente, mas não por medo.
Era uma ferocidade que queimava com a verdade que estava prestes a ser revelada. O que você sabe sobre o meu pai? Ele não foi apenas um homem de negócios. Ele estava envolvido em algo sombrio, algo que poderia arruinar mais vidas do que você imagina. E eu sou a chave. Cada palavra era um golpe e o peito de Daniel se apertava mais a cada revelação. Eu estava escondida! Raul me mandou para longe para me proteger, mas agora a verdade está prestes a vir à tona e não posso fugir dela. Antes que pudesse processar tudo, o estrondo da porta foi ensurdecedor. A figura de Leandro, com uma expressão angustiada, aparente em choque, quebrou o ambiente tenso e Daniel sentiu a adrenalina correr. Daniel, não é só isso. Você precisa saber demais. Ele gritou, aproximando-se rápido, mas não tão rápido quanto o caos que estava prestes a explodir. O chão vibrou sob seus pés novamente. E então, uma explosão, um enorme clarão de luz invadiu a sala, ofuscando todos os sentidos. Daniel se cobriu, e a voz de Clara ou Lúcia ecoou em sua mente. Prepare-se! Quando ele finalmente conseguiu abrir os olhos, o cenário tinha mudado. O ambiente não era mais a mansão elegante, mas uma sala vazia e fria, com paredes de concreto. Ele estava cercado por sombras e eco de passos que reverberavam. Clara estava ali, mas agora ela tinha uma expressão que misturava medo e determinação. Clara! Daniel gritou, mas sua voz estava distante como se ecoasse em um túnel de trevas. O que está acontecendo? Um homem avançou do fundo da sala e a presença dele fez o coração de Daniel parar. Era alguém que ele conhecia. Não podia ser. Miguel? O nome saiu como um sussurro involuntário. Miguel, seu irmão, que seu pai disse que estava morto. O homem sorriu. Mas não era um sorriso amigável. Era uma expressão carregada de rancor. Você nunca deveria ter saído dele, Daniel. O que você não sabe é que nada é o que parece. Clara não é só um nome. E Raul não é apenas seu inimigo. É um jogo muito maior. E você está prestes a se tornar a peça central disso tudo. Você e Lúcia. A voz de Miguel soou como um trovão. E a revelação deixou Daniel em choque. Do que você está falando? O que significa isso? Ele estava se perdendo entre as informações, a dor em seu peito se solidificando. Os negócios, a disputa, tudo é uma fachada, uma proteção, e você é a chave para o que vem a seguir. Miguel se aproximou da Clara e a puxou contra ele. Ela é mais do que você pensa. E a conexão entre vocês vai muito além de apenas amor ou traição. Daniel sentiu o gelo tomar conta de seu corpo. Então, tudo isso foi uma mentira? Não, não uma mentira, Miguel respondeu, sua expressão séria. Uma proteção. Raul fez o que podia para preservar a vida dela. O que você sente por ela é real, mas a conexão entre vocês é muito mais profunda e dolorosa do que você pode suportar. O pânico tomou conta de Daniel. Ele havia se perdido em seus próprios sentimentos, mas agora estava claro que Clara era parte de algo muito maior e mais sombrio do que ele imaginava. E tudo o que ele achou que conhecia estava se desmoronando ao seu redor. Leandro, eu preciso encontrá-la, Daniel disse, quase implorando. Se isso tudo é verdade, eu preciso entender. Eu tenho que falar com ela. Mas, nesse momento, uma sombra se projetou na parede oposta. Clara, agora Lúcia, virou-se, e a expressão dela mudou rapidamente. Daniel, não podemos ficar aqui. Ela puxou-o pela mão, mas havia uma intensidade perigosa em seu olhar. Estamos sendo observados. Observados por quem? O coração de Daniel batia com força. Então, o eco de risadas abafadas preencheu o espaço. Várias figuras emergiram, cada uma com rostos encapuzados. O líder se afastou da massividade das sombras.
revelando um sorriso que enviou um arrepio pela espinha de Daniel. Você realmente achou que poderia escapar, Daniel? O jogo mal começou, o homem disse, seu olhar intenso fixando Lúcia. Você ainda não viu nada. Daniel sentiu um nó se formar em seu estômago. O que você quer de nós? Vivemos à sombra do seu pai por tempo demais. Agora, você e Lúcia têm que escolher. Continuar a luta ou se juntar a nós no que está por vir. O poder que estão prestes a descobrir mudará tudo. A sala ficou em silêncio, e a tensão era palpável. Lúcia olhou para Daniel, e seus olhos refletiam uma mistura de medo e determinação. Daniel, precisamos decidir agora. Você confia em mim? Ele hesitou. O mundo ao redor parecendo girar. A realidade que conhecia se desmoronava. E a única coisa clara era a certeza de que a vida deles nunca mais seria a mesma. Mas havia uma queda iminente, um abismo que se abria diante deles. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Clara parou, o olhar fixo em Daniel. E o silêncio entre eles parecia estrangular cada palavra que flutuava no ar. A confissão dela era um tiro na escuridão, e a incredulidade tomava conta de Daniel. O que você quer dizer com isso? A voz dele soou fraca, mas cheia de necessidade. Ela, a mulher por quem ele começara a sentir algo tão profundo, a filha de seu inimigo. Como assim? Eu não sou quem você pensa, Daniel. Tudo isso, tudo o que você saber, é uma farsa. A determinação na voz dela era quase palpável. Clara, ou Lúcia, como parecia realmente ser, se aproximou, suas mãos tremendo levemente, mas não por medo. Era uma ferocidade que queimava com a verdade que estava prestes a ser revelada. O que você sabe sobre o meu pai? Ele não foi apenas um homem de negócios. Ele estava envolvido em algo sombrio. Algo que poderia arruinar mais vidas do que você imagina. E eu sou a chave. Cada palavra era um golpe, e o peito de Daniel se apertava mais a cada revelação. Eu estava escondida. Raul me mandou para longe para me proteger. Mas agora a verdade está prestes a vir à tona e não posso fugir dela. Antes que pudesse processar tudo, o estrondo da porta foi ensurdecedor. A figura de Leandro, com uma expressão angustiada, aparente em choque, quebrou o ambiente tenso, e Daniel sentiu a adrenalina correr. Daniel, não é só isso! Você precisa saber demais! Ele gritou, aproximando-se rápido, mas não tão rápido quanto o caos que estava prestes a explodir. O chão vibrou sob seus pés novamente. E então, uma explosão, um enorme clarão de luz invadiu a sala, ofuscando todos os sentidos. Daniel se cobriu e a voz de Clara ou Lúcia ecoou em sua mente. Prepare-se! Quando ele finalmente conseguiu abrir os olhos, o cenário tinha mudado. O ambiente não era mais a mansão elegante, mas uma sala vazia e fria, com paredes de concreto. Ele estava cercado por sombras e eco de passos que reverberavam. Clara estava ali, mas agora ela tinha uma expressão que misturava medo e determinação. Clara! Daniel gritou, mas sua voz estava distante, como se ecoasse em um túnel de trevas. O que está acontecendo? Um homem avançou do fundo da sala, e a presença dele fez o coração de Daniel parar. Era alguém que ele conhecia. Não podia ser Miguel? O nome saiu como um sussurro involuntário. Miguel, seu irmão, que seu pai disse que estava morto. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era uma expressão carregada de rancor. Você nunca deveria ter saído dele, Daniel. O que você não sabe é que nada é o que parece. Clara não é só um nome, e Raul não é apenas seu inimigo.
é um jogo muito maior e você está prestes a se tornar a peça central disso tudo. Você e Lúcia. A voz de Miguel soou como um trovão e a revelação deixou Daniel em choque. Do que você está falando? O que significa isso? Ele estava se perdendo entre as informações, a dor em seu peito se solidificando. Os negócios, a disputa, tudo é uma fachada, uma proteção, e você é a chave para o que vem a seguir. Miguel se aproximou de Clara e a puxou contra ele. Ela é mais do que você pensa, e a conexão entre vocês vai muito além de apenas amor ou traição. Daniel sentiu o gelo tomar conta de seu corpo. Então tudo isso foi uma mentira? Não, não uma mentira! Miguel respondeu, sua expressão séria. Uma proteção. Raul fez o que podia para preservar a vida dela. O que você sente por ela é real, mas a conexão entre vocês é muito mais profunda e dolorosa do que você pode suportar. O pânico tomou conta de Daniel. Ele havia se perdido em seus próprios sentimentos, mas agora estava claro que Clara era parte de algo muito maior e mais sombrio do que ele imaginava. E tudo o que ele achou que conhecia estava se desmoronando ao seu redor. Leandro, eu preciso encontrá-la! Daniel disse, quase implorando. Se isso tudo é verdade, eu preciso entender. Eu tenho que falar com ela. Mas nesse momento uma sombra se projetou na parede oposta. Clara, agora Lúcia, virou-se e a expressão dela mudou rapidamente. Daniel, não podemos ficar aqui. Ela puxou-o pela mão, mas havia uma intensidade perigosa em seu olhar. Estamos sendo observados. Observados? Por quem? O coração de Daniel batia com força. Então o eco de risadas abafadas preencheu o espaço. Várias figuras emergiram, cada uma com rostos encapuzados. O líder se afastou da massividade das sombras, revelando um sorriso que enviou um arrepio pela espinha de Daniel. Você realmente achou que poderia escapar, Daniel? O jogo mal começou, o homem disse, seu olhar intenso fixando Lúcia. Você ainda não viu nada. Daniel sentiu um nó se formar em seu estômago. O que você quer de nós? Vivemos à sombra do seu pai por tempo demais. Agora, você e Lúcia têm que escolher. Continuar a luta ou se juntar a nós no que está por vir. O poder que estão prestes a descobrir mudará tudo. A sala ficou em silêncio e a tensão era palpável. Lúcia olhou para Daniel e seus olhos refletiam uma mistura de medo e determinação. Daniel, precisamos decidir agora. Você confia em mim? Ele hesitou, o mundo ao redor parecendo girar. A realidade que conhecia se desmoronava, e a única coisa clara era a certeza de que a vida deles nunca mais seria a mesma. Mas havia uma queda iminente, um abismo que se abria diante deles. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Cerca de 1 minuto se passou antes que o ar começasse a vibrar. O homem sombrio fitou Daniel, e então, sem aviso, deu um passo à frente. Ele lançou uma carta na direção de Daniel. A folha fez um movimento lento, quase como se quisesse parar no ar. Com um gesto brusco, Daniel a pegou. O coração acelerado. Seus olhos se moveu rapidamente pelos símbolos estranhos desenhados no papel. As palavras, uma lista de compromissos, de lealdades. Você não está disposto a quebrar esse ciclo, não é mesmo? O tom do homem ecoou e Daniel percebeu. Os nomes, os rostos, as histórias, cada um deles ligado a algo que ele não entendia. José? Renata? Pedro? Os nomes saíram em um sussurro agonizante, cada um como uma facada no peito. Enquanto a realidade começava a se formular, o mais chocante veio à luz. Cada um deles assinado com a mesma tinta que havia sido usada para escrever o testamento de seu pai. Miguel se virou para Daniel. Você está mesmo preparado para saber a verdade?
A conversa no ambiente desapareceu. Daniel, impotente, olhou para Clara ou Lúcia, em busca de respostas. Mas foram as palavras de Miguel que cortaram mais fundo. Daniel, isso não é sobre você. É sobre o que a sua família fez, sobre o passado que esconde dentro das paredes daquela mansão. Você tem que decidir o que vai fazer com isso. E então, o relógio pareceu parar. O peso do que Daniel acabara de descobrir fez seu coração doer. As intrigas, os laços familiares, tudo o que ele pensou ser apenas negócios e rivalidades, agora estavam conectados a uma rede de mentiras e traições. Seria ele apenas uma marionete nesse jogo? A vida dele, a conexão com Clara ou Lúcia, tudo começava a fazer sentido de um jeito que ele nunca imaginou. O que mais ele não sabia? A revelação estava se tornando uma tempestade iminente, e Daniel percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ele estava prestes a ser puxado para um conflito que poderia não apenas definir seu futuro, mas também revelar a verdadeira natureza da linha entre amor e dinheiro, entre lealdade e traição. Assim, a pergunta martelava sua mente e seu coração. Como escapar de um jogo onde as regras estavam sempre mudando e ele, Daniel, era a peça mais importante? O ar estava carregado de tensão e Daniel sentia seu coração disparar. A revelação de Miguel ainda ecoava em sua mente, mas não há. Mas antes que pudesse dar um passo, a atmosfera mudou abruptamente. As figuras encapuzadas cercavam o espaço, cada uma mais sombria que a outra, como espectros prontos para reclamar suas almas. Você realmente acha que pode escapar de nós? O homem à frente riu, o som rouco e ameaçador fazendo a pele de Daniel arrepiar. Era como se sua voz estivesse impregnada de todas as traições que ele havia enfrentado ao longo da vida. Você ainda não entende o verdadeiro jogo. Libertem ela! Daniel insistiu, sua coragem se misturando com o desespero. A expressão de Lúcia parecia uma mistura de reconhecimento e determinação. Era como se ela estivesse se preparando para dar um passo final. Mas então, uma explosão de luz cortou a sala. Todos se voltaram confusos, e no meio do clarão, uma figura emergiu, chamando a atenção de todos. Era uma mulher, com cabelos longos e uma presença que parecia cortar a tensão como uma faca. Ela se movia rapidamente em direção a Daniel e Lúcia. "Sou eu!" a mulher gritou, e seu tom era de urgência. "Daniel, é sobre sua mãe." Daniel ficou paralisado. "O que você sabe sobre minha mãe?" Sua voz tremia, a interrogação pairando no ar como um convite para o desconhecido. A mulher apontou para o chão. "Ela fez um pacto. E agora, você tem que decidir. Ficar ou lutar?" Um silêncio pesado se instalou, mas quebrado imediatamente por um grito repentino. Uma das figuras encapuzadas avançou abruptamente, o rosto revelado na luz resplandecente. Era um rosto familiar, um que Daniel nunca pensou ver novamente. "Mãe!" A palavra saiu como um sussurro carregado de incredulidade. O impacto da revelação foi como uma onda, arrastando tudo em seu caminho. A mulher, agora visível, tinha o mesmo olhar que o de Daniel. Os olhos dela estavam cheios de dor e amor, mas ao mesmo tempo uma profunda determinação. "Daniel, você tem que me ouvir. Não é seguro aqui. Não podemos ir por esse caminho. Por que você nunca me contou?" A pergunta saiu como um lamento, e o peso das palavras fez Daniel sentir angústia em seu estômago. "Por que você está aqui agora?"
Lúcia olhou entre os dois. Você sabia? Você sabia disso tudo? Sua voz estava cheia de traição e confusão. A tensão entre os três se tornou palpável. Não é o que você pensa, a mulher disse, rapidamente. Eu tinha que me proteger, para proteger você. Realmente, cada movimento fazia parte de algo muito maior. Daniel, precisamos unir forças. Nesse momento, Miguel ripostou, seus olhos transbordando raiva. É tarde demais. Este não é o seu lugar, mãe. Você não pode intervir assim e mudar o que eu já decidi. Fique longe dela, Miguel. Daniel gritou, seu corpo pulsando com adrenalina. Os ecos das vozes se misturavam, enquanto o ambiente parecia prestes a explodir. Tudo tinha mudado, e Daniel estava no meio de um conflito que nem mesmo entendia. A presença da mulher, sua mãe, agitada a emoção contida, era um redemoinho que jogava novas revelações na mesa. Você não pode controlar tudo, a mulher declarou, olhando profundamente para Miguel. Não importa o que você pense que tem, não pode possuir o que não é seu. Um clarão de luz invadiu o espaço novamente, seguido por um estrondo ensurdecedor. E quando a poeira assentou, um novo ambiente estava diante deles. Uma sala que parecia um escritório, repleto de arquivos e documentos. O contraste era aterrador. Isso é o que você não sabia. Tudo isso é uma encenação, e todos nós estamos envolvidos. A mãe de Daniel se virou para Lúcia. Você também. O que realmente importa agora é o que você escolhe acreditar. Daniel sentiu o chão abaixo dele tremer. Não estava claro como, mas a verdade se revelava em camadas. E cada camada era mais impactante que a anterior. Todos estavam conectados de alguma forma. E o que vinha a seguir era uma escolha que ele não estava pronto para fazer. Ele olhou para Lúcia, os olhos cheios de perguntas e dúvidas. O que era a verdade, afinal? O que mais estava prestes a ser revelado? A teia de mentiras estava envolvendo todos. E naquele momento, ele soube que o que estava em jogo era maior que apenas amor ou ódio. Era a própria vida deles. Nesse instante, ele sabia que a tempestade estava apenas começando. O ar estava carregado de tensão. E Daniel sentia seu coração disparar. A revelação de Miguel ainda ecoava em sua mente, mas não havia tempo para processar tudo. Olhou para Clara, ou Lúcia, com os olhos arregalados. Enquanto a sala aos poucos se enchia de murmúrios e risos abafados. Precisamos sair daqui, Daniel gritou, puxando Lúcia pela mão. Mas antes que pudesse dar um passo, a atmosfera mudou abruptamente. As figuras encapuzadas cercavam o espaço, cada uma mais sombria que a outra, como espectros prontos para reclamar suas almas. Você realmente acha que pode escapar de nós? O homem à frente riu, o som rouco e ameaçador fazendo a pele de Daniel arrepiar. Era como se sua voz estivesse impregnada de todas as traições que ele havia enfrentado ao longo da vida. Você ainda não entende o verdadeiro jogo. Libertem ela, Daniel insistiu, sua coragem se misturando com o desespero. A expressão de Lúcia parecia uma mistura de reconhecimento e determinação. Estava prestes a dar um passo final, mas então uma explosão de luz cortou a sala. Todos se voltaram, confusos. E no meio do clarão, uma figura emergiu, chamando a atenção de todos. Era uma mulher, cabelos longos e uma presença que parecia cortar a tensão como uma faca. Ela se movia rapidamente em direção a Daniel e Lúcia. Sou eu! A mulher gritou, e seu tom era de urgência. Daniel, é sobre sua mãe. Daniel ficou paralisado. O que você sabe sobre minha mãe? Sua voz tremia, a interrogação pairando no ar como um convite ao desconhecido. A mulher apontou para o chão. Ela fez um pacto. E agora você tem que decidir, ficar
ou lutar. Um silêncio pesado se instalou, mas quebrado imediatamente por um grito repentino. Uma das figuras encapuçadas avançou abruptamente, o rosto revelado na luz resplandecente. Era um rosto familiar, um que Daniel nunca pensou ver novamente. Mãe! A palavra saiu como um sussurro carregado de incredulidade. Um impacto como uma onda, arrastando tudo em seu caminho. A mulher, agora visível, tinha o mesmo olhar que o de Daniel. Os olhos dela estavam cheios de dor e amor, mas, ao mesmo tempo, uma profunda determinação. Daniel, você tem que me ouvir. Não é seguro aqui. Você não sabe a verdade sobre o seu pai. Por que você nunca me contou? A pergunta saiu como um lamento e o peso das palavras fez Daniel sentir a angústia em seu estômago. Por que você está aqui agora? Lúcia olhou entre os dois, a raiva dançando em seus olhos. Você sabia? Você sabia disso tudo? Sua voz estava cheia de traição e confusão. A tensão entre os três se tornou palpável. Não é o que você pensa, a mulher disse, rapidamente. Eu tinha que me proteger para proteger você. Cada movimento sempre fez parte de algo muito maior. Daniel, precisamos unir forças. Nesse momento, Miguel ripostou, seus olhos transbordando raiva. É tarde demais. Este não é o seu lugar, mãe. Você não pode intervir assim e mudar o que eu já decidi. Fique longe dela, Miguel! Daniel gritou, seu corpo pulsando com adrenalina. Os ecos das vozes se misturavam, enquanto o ambiente parecia prestes a explodir. Tudo tinha mudado e Daniel estava no meio de um conflito que nem mesmo entendia. A presença da mulher, sua mãe, agitava a emoção contida. Era um redemoinho que jogava novas revelações na mesa. Você não pode controlar tudo, a mulher declarou, olhando profundamente para Miguel. Não importa o que você pensa que tem, não pode possuir o que não é seu. Um clarão de luz invadiu o espaço novamente, seguido por um estrondo ensurdecedor. E quando a poeira assentou, um novo ambiente estava diante deles. Uma sala que parecia um escritório, repleto de arquivos e documentos. O contraste era aterrador. Isso é o que você não sabia. Tudo isso é uma encenação. E todos nós estamos envolvidos. A mãe de Daniel se virou para Lúcia. Você também. O que realmente importa agora é o que você escolhe acreditar. Oh! Nesse instante, um barulho estrondoso irrompeu da porta. Alguém estava arrombando. Todos se viraram e a porta se despedaçou. Um novo personagem entrou na sala e o que ele trouxe desmantelou qualquer certeza remanescente. Era um homem que Daniel jamais esperava ver. O coração dele disparou. Papai! O homem olhou para Daniel com uma mistura de compaixão e pesar. Filho, precisamos falar. Tudo o que você sabe está para mudar e eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dele ressoaram na sala como um trovão. A confusão se espalhou. O que mais ele estava escondendo? Daniel sentiu seu mundo desabar, as revelações se amontoando como peças de um quebra-cabeça distorcido. A verdade agora era uma tempestade e Daniel era o olho do furacão. O que mais ele não sabia? E no meio disso tudo, a única certeza que tinha agora era a insegurança. Como ele poderia confiar em quem estava diante dele? O passado estava voltando para assombrá-lo, e as escolhas que fizesse a partir dali poderiam mudar tudo novamente. O olhar de Daniel estava fixo em seu pai, a respiração acelerada. A cena parecia surreal. Papai, como você pode estar aqui? Ele mal conseguia processar.
As palavras simplesmente fluíam, um turbilhão de emoções o invadindo. O homem diante dele, com a mesma expressão intensa que ele lembrava da infância, aproximou-se. Daniel, você não entende. Eu estou aqui para te salvar. Salvar? De quê? Daniel quase gritou, a raiva subindo, misturada com confusão. Lúcia olhou para ele, expectativa em seus olhos. Você estava morto! Isso não faz sentido! Mortos não falam, Daniel. O pai declarou, a voz firme. A verdade aqui é muito mais complexa do que imagina. Desesperado, Daniel olhou para Lúcia, buscando algum tipo de apoio, mas viu a angústia refletida em seu rosto. Ela estava perdida, e isso o deixava mais agitado. Mãe, o que está acontecendo? O que você fez? A mulher hesitou como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Eu nunca quis que você fosse envolvido nisso. Quando tudo aconteceu, tentei protegê-lo. Raul ameaçou sua vida. Esse jogo de poder, a história que você conheceu, é diferente do que realmente ocorreu. A tensão crepitava no ar. Miguel olhou para eles com um sorriso sarcástico. E o que você acha que vai acontecer agora? A verdade que você busca é só o começo. E você, pai, não pode impedir o que está por vir. Não é apenas sobre nós, Miguel. A mãe de Daniel interrompeu. É sobre a sua mãe também. Ela sabia mais do que deixou transparecer. Todas as escolhas que fizemos foram para te manter seguro, mas as consequências são mais profundas do que qualquer um pode imaginar. A revelação a partir da última frase fez o coração de Daniel disparar. Você disse que a minha mãe fez um pacto? A mente dele girava. Todo o passado parecia desmoronar. O que mais ele não sabia? Sim, a mãe confirmou, o olhar sombrio. Ela fez um pacto para proteger você de uma maldição que começou muito antes de você nascer. E agora ela pode voltar. Se não tomarmos cuidado, será tarde demais. A sala tremeu com a intensidade das palavras. O eco de um trovão, quase como um prenúncio, fez todos se encolherem. As luzes piscavam e pareciam apagar lentamente. As figuras encapuzadas avançaram, cercando-os, suas intenções ocultas. É a hora, o homem que tinha falado antes disse, um tom quase sinistro em sua voz. A verdade agora vai mudar tudo. Daniel olhou para Lúcia e seus olhos se encontraram. O entendimento mútuo fluía entre eles, mas o pânico estava aparente. O que está acontecendo? O que mais você não me contou, Lúcia? E naquele momento, quando o silêncio ameaçava se tornar ensurdecedor, uma explosão de luz iluminou o ambiente. Daniel cobriu os olhos e, quando conseguiu abrir novamente, viu Lúcia em pé, com uma expressão que ele jamais imaginou. Era de certezas sombrias e desespero. Isso não está certo! Ela gritou, uma súplica emanando de sua essência. Não sou só uma peça nesse jogo. Meu nome verdadeiro não é Clara. Meu verdadeiro nome é Celeste. Eu sou a herdeira do que tudo isso representa. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Daniel. Sua mente começou a girar. As contas não se encaixavam mais. O que você está dizendo, Lúcia? O que isso significa? A sala inteira congelou, o tempo parou, e quando as pessoas começaram a murmurar e a tensão crescia, Daniel percebeu que tudo o que havia construído estava prestes a desmoronar de uma forma que ele nunca antecipou. A verdade que parecia próxima se distorcia em uma nova e aterrorizante revelação. Ele se virou para seu pai, o ódio transparecendo. Você sabia? Você me escondeu tudo isso? E então, em meio a toda essa confusão, um dos encapuzados deu um passo adiante, a mão levantada, pronta para revelar ainda mais. Daniel, é hora de você escolher, menino. A verdade pode te libertar ou te consumir. O futuro espreita bem diante de você, e as escolhas que fizer determinarão tudo.
Um arrepio percorreu a espinha de Daniel, e naquele instante o que parecia um amor a florescer se transformava em um labirinto de mentiras. O espírito de sua mãe pairava, a sombra sobre eles, assim como os segredos que formavam uma teia invisível. E a única certeza era a incerteza do que estava por vir. O que mais estava escondido? Com a revelação de Lúcia, Daniel soube que a tempestade estava apenas começando e sua vida poderia nunca mais ser a mesma. O ar estava elétrico, carregado de tensão. Daniel mal conseguia acreditar nas palavras de Lúcia. A revelação tinha sido como um soco no estômago. Ela não era apenas Clara, não era a artista dos sonhos. Era Celeste, a herdeira de um legado que ele nunca imaginou. O passado que eles compartilhavam se misturava com verdades obscuras, e Daniel sentiu um nó na garganta. Você é Celeste? Sua voz mal saiu, mas as expressões ao redor bloquearam qualquer tentativa de reação imediata. Miguel avançou, uma raiva crescente nos olhos. Você está apenas confundindo as coisas, Lúcia. Daniel não pode saber a verdade. Não pode. Ele parecia descontrolado. A voz tremia com a tensão contida. A mãe de Daniel, com os olhos brilhando de dor, encarou Miguel. Não podemos permitir que o medo dite nossas escolhas. Raul não pode continuar controlando nossas vidas. A determinação dela cortou o ar como uma lâmina. E o que vamos fazer, mãe? Daniel interveio, sua voz mais forte agora. Esse jogo já durou tempo demais. Precisamos de respostas. Seu olhar se fixou em Lúcia. Ela reagiu um passo à frente, cheia de convicção. Eu sou a chave, e esse é o nosso momento, para desvendar o que está oculto. É hora de juntos mudarmos o que está errado. A paixão em sua voz fez a sala parecer vibrar. Mas antes que qualquer um pudesse planejar a próxima jogada, o ambiente ficou carregado. E uma onda de energia percorreu cada canto. As figuras encapuzadas se agitaram. Sussurros cortaram a tensão. Daniel, sentindo o coração pulsar no ritmo da urgência, olhou para todos ao redor. Como podemos romper esse ciclo? O que devemos fazer? Ele sentiu que havia algo mais, uma verdade ainda escondida. A mulher que havia entrado anteriormente se adiantou. Vocês precisam unir forças. O amor que cada um tem pode ser a resposta, mas devem estar prontos para os sacrifícios que virão. Ela olhou firmemente para Lúcia. Você é forte, Celeste. A força que corre em seu sangue é o que pode trazer esperança. Juntos, vocês podem enfrentar isso. Miguel hesitou, a raiva dando lugar à dúvida. Mas e se falharmos? E se isso levar a uma destruição maior? Daniel respirou fundo, sentindo a adrenalina misturada ao medo. Então falharemos juntos. Mas não podemos ficar parados. Precisamos lutar, lutar pela verdade e pelas pessoas que amamos. O silêncio súbito foi preenchido pelos passos pesados dos encapuzados, que se aproximavam cada vez mais. Miguel, percebendo que a hora da decisão se aproximava, olhou para Daniel. Isso não é apenas sua vida, irmão. É sobre todos nós. O momento pendia na balança e a sala parecia esperar, palpitar de expectativa. Daniel sentiu a mão de Lúcia em sua. Seu toque era um lembrete claro de força. Estamos juntos, não importa o que aconteça. Com isso, um grito poderoso ecoou nas paredes, e a luz começou a brilhar intensamente, envolvendo tudo em seus raios. O ambiente se deslocou novamente, e a sala de concreto se desfez, substituída por uma paisagem de luz dourada e sombras densas. Foi um novo começo. Daniel olhou para Lúcia e no "Vamos juntos! Descobrir
cada verdade. E nesse instante de transição, enquanto a luz os envolvia, o futuro se desdobrava diante deles como um mistério ainda não revelado. Daniel percebeu que, independentemente do que pudesse acontecer, a verdadeira luta era por eles mesmos, pelo amor que escolheram, pela liberdade que desejavam. E essa era a única certeza, em um mundo cheio de incertezas. A vida deles jamais seria a mesma, mas estavam prontos para enfrentar o que viria, o que mais estaria escondido na próxima virada do caminho. Então, com esse desfecho inexplicável, chegou a hora das suas escolhas. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando para você. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam viver essa experiência junto com você. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir tudo. E por último, compre.